Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa leitura bíblica. Hoje, dia 25 de junho de 2026, quinta-feira. Amém? Vamos ler aqui. Hoje é o dia 144 da nossa leitura e o texto que nós vamos viajar, acompanhar no dia de hoje serão os textos de 2 Reis, os capítulos de 1, 2 e 3, Atos, capítulo 15 e o Salmo 104, nos versículos de 1 até o versículo 12. Amém? Meu nome é Marcelo, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar orando. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia. Queremos te agradecer, Senhor, pela tua presença em nossas vidas, por essa leitura bíblica, Senhor, que tu venhas nos conduzir nesse dia, através da tua leitura, da tua palavra, Senhor, nos conduz a lugares, Senhor, de transformação, a lugares, Senhor, da tua presença, e que tu venhas, Senhor, mudar o que precisa ser mudado e transformar o que precisa ser transformado em nossas vidas, na nossa casa e na nossa família. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar. Hoje, o tema central, da nossa leitura hoje é um Deus, mostra aí Deus que conduz, o seu povo com verdade, graça e provisão, chamando-nos à obediência e à unidade. Indo aqui para os capítulos de 1 a 3, de 2 Reis, mostra ali o Senhor sendo o único Deus digno de confiança. No versículo 3 do capítulo 1 de 2 Reis fala: por acaso não há Deus em Israel para vocês irem consultar Baal Zebub? Então mostra que Deus, nesses 3 capítulos, mostra o Deus que é presente, um Deus que está com o seu povo, mas que através do rei Acasias consulta ali um outro Deus, ali no capítulo 1. Então ali Acasias, após sofrer um acidente, em vez de buscar o Senhor, envia mensageiros para consultar ali um Deus pagão. E ali Elias o intercepta com uma mensagem de juízo. Então vemos ali Acasias, o capítulo 1 tem 18 versículos só. E aqui no versículo 16 fala: ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E assim Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor, anunciada por Elias. Então, nós aprendemos aqui que em momentos de crise, nossa primeira reação, ela revela aonde está a nossa confiança. Então, Acasias conhecia Deus de Israel, mas preferiu buscar respostas em outras fontes. Hoje, também podemos substituir Deus por outras seguranças, seguranças como dinheiro, ou influência, ou pessoas, ou até mesmo a nossa própria capacidade. Isso pode nos levar a não confiar no Senhor e trazer ali prejuízos para a nossa vida. Já no capítulo 2, Elias é o famoso
passagem de quando Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo, conduzida por cavalos de fogo, né? E ali chega o momento da partida, né? Nos versículos de 1 até o 18, relata essa história. E aí Eliseu permanece fiel até o fim. Então, e ali tudo que Elias ia passar não era novidade, todo mundo sabia. Eliseu sabia que era seu discípulo, sabia que Elias só não sabia o momento. E ali ele não saiu do lado, né? Eliseu não saiu do lado de Elias. No versículo 2 fala: então Elias disse a Eliseu, fique aqui. Versículo 1: quando o Senhor levou Elias aos céus, no redemoinho aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal. Então Elias disse a Eliseu, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei ir só. Então desceram a Betel. E em Betel, os membros da comunidade dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de você? Eliseu respondeu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse, fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. Assim foram a Jericó. E em Jericó os membros da comunidade dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai tirar o seu mestre de você? Eliseu respondeu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida Eliseu lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, diz aí o que ele respondeu? Tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, não te deixarei ir só. Então partiram juntos. E ali na margem do Jordão, em frente aos 50 membros da comunidade dos profetas que acompanharam e ficaram à distância. Então Elias tirou o manto, enrolou e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram em terra seca. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer a seu favor antes que eu seja tirado de você? Eliseu respondeu, dá-me porção dupla do teu espírito. E Elias disse, o seu pedido é difícil, porém se você me vir, quando eu for tirado de você, terá o que pediu, do contrário, não será atendido. De repente, quando caminhava e conversava, apareceu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo que o separou. E Elias subiu aos céus em um redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, carruagens e cavaleiros de Israel. Quando já não podia vê-los, Eliseu agarrou as próprias vestes e as rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou à margem do Jordão. Então, quando bateu nas águas do rio como um manto, perguntou, onde está agora o Senhor, Deus de Elias? Tendo batido as águas, elas se dividiram e ele atravessou. Amém? Então aqui, essa passagem, né, mostra que quem deseja confiar na obra de Deus precisa valorizar ali o legado espiritual e depender do Espírito, não apenas de habilidades humanas, né? Eliseu não queria ser maior que Elias, ele queria ser capacitado para cumprir o chamado que iria receber de Elias. E aqui no capítulo 2, nos versículos 19 e 25, nós vemos aí o início do ministério de Eliseu, né? Então Deus purifica as águas de Jericó e realiza ali o primeiro milagre, né? Então Deus continua a sua obra através das gerações, né? A partir das gerações ali de Eliseu, né? Então o poder permanece, o poder pertence a Deus, né? E ali os servos apenas o representam, né? Já no capítulo 3 de 2 Reis, nós vemos a vitória sobre Moabe, né? Os reis de Israel, Judá e Edom
ficam sem água durante uma guerra, uma campanha militar, e ali eles buscam Eliseu. Aí o profeta anuncia que Deus enviaria água sem chuva, né, e daria vitória ali a seu povo. Né? No versículo 16 fala: façam muitas valas neste vale. Né? Na nova versão NVI, façam muitas cisternas. Né? Então o povo precisava cavar antes de ver a provisão. Então a fé, ela prepara espaço para aquilo que Deus prometeu. Toda vez que a fé ela é provada, ela aponta para a promessa do Senhor. Então toda vez que nós estivermos num momento que estabelece o medo, se você está com medo de algo que aconteça, que não vem do Senhor. Então toda vez que a nossa fé é provada, se algo aponta para o medo, para a desistência, para a incredulidade, é porque a nossa fé está abalada, está fraca. E ali nós precisamos nos voltar, cavar cisternas ao meio à crise, ao meio à dificuldade, ao meio às nossas guerras, para que o Senhor traga a provisão. Cavar, né? Aqui ele está mostrando que cavar significa buscar o Senhor, buscar a provisão, buscar o cuidado, buscar a presença. Né? A água é estabelecida ali como provisão para aquele povo. Então, em quem tenho buscado respostas em meio às minhas crises? Em que estou preparando valas, isto é, agindo com fé enquanto espero Deus agir? Tenho legado espiritual? Que legado espiritual estou deixando para a minha próxima geração? Então são perguntas e questionamentos para a nossa meditação, nesse trecho da nossa leitura. Indo agora para Atos 15, mostra ali que a graça une aquilo que a religião separa. No versículo 11 de Atos 15 fala: cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus. No versículo de 1 a 21 mostra ali uma grande discussão entre os crentes, ali o concílio de Jerusalém. Mostra ali os gentios precisando seguir. Aqui o questionamento: será que os gentios precisam seguir toda a lei de Moisés para serem salvos? Então, após a oração, testemunhos e reflexão nas Escrituras, os apóstolos concluem que a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o Evangelho não é baseado em mérito humano, mas na obra perfeita de Jesus. Já nos versículos 22 até o 35, nós vemos aí a decisão comunicada às igrejas gentílicas, e o resultado é alegria e fortalecimento. Então a verdade bíblica produz liberdade, não peso. E quando a igreja age com sabedoria e unidade, ela promove a paz. Já nos versículos 36 até o 41, nós vemos aí Paulo e Barnabé se separando. Dois ministérios que se discordam sobre levar João Marcos. Então a separação acontece sem romper a missão, cada um cuidando da sua missão, mas mostrando que nem toda divergência precisa gerar uma divisão permanente. Mais tarde, Paulo reconhecia novamente o valor de Marcos. Nós veremos lá em 2 Timóteo 4, no versículo 11. Então, será que eu tenho vivido confiando na graça ou tentando merecer o amor de Deus? Como lido com a diferença entre os irmãos e Cristo? Tenho promovido unidade ou alimentado divisão?
né? Será que eu tenho experimentado a graça ou tenho forçado ali o julgamento? Né? São questionamentos aí para a nossa meditação da leitura de hoje. E chegando aqui em Salmo 104, nos versículos de 1 a 12, né, mostra que a criação revela a grandeza do Criador. Né? Então, versículo 1, né, diz: bendiga o Senhor a minha alma, Senhor meu Deus, como tu és magnífico. Né? Nos versículos de 1 a 4 mostra aí a majestade de Deus. Né? O salmista descreve Deus vestido de luz e governando toda a criação. Toda a criação proclama a majestade do Senhor. Já nos versículos 5 e 9, Deus sustenta ali a criação. Então, o Senhor estabelece os limites da terra e domina as águas. Então, o universo não está entregue ao acaso. Ele permanece sustentado pela palavra de Deus. E nos versículos de 10 a 12, mostra aí as fontes alimentam animais e aves. Não nada escapa ao cuidado de Deus. Deus, que sustenta toda a criação, também cuida dos seus filhos. Essa é a lição que o Senhor nos ensina através do Salmo 104. Será que eu tenho reconhecido a presença de Deus na criação ao meu redor? Confio que o Senhor é capaz de suprir as minhas necessidades? Ou a minha adoração reflete admiração pelo poder e pela bondade de Deus, reconhecendo quem Ele é? Será que eu tenho reconhecido quem Deus é? Será que eu tenho sabido quem é Deus? Esse é o questionamento para a nossa meditação. Será que eu tenho reconhecido quem Deus é? Ou será que eu tenho faltado buscar a presença para reconhecer, saber quem Ele é? Hoje nós temos a palavra de Deus para mostrar quem Deus é e reconhecer a sua grandeza, a sua magnitude. Então, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Ele que nos criou, Ele que cuida, Ele que sabe o melhor para cada um de nós. Trazendo aqui uma conexão entre os três textos, então os três textos revelam um Deus que merece confiança absoluta. Em 2 Reis, nos capítulos de 1 a 3, nós vemos que Deus mostra que somente Ele deve ser consultado e continua levantando servos para a sua obra e que provê de maneira sobrenatural. Em Atos 15, a igreja aprende que a salvação depende exclusivamente da graça de Deus, preservando a unidade do Evangelho. E o Salmo 104 mostra que o salmista contempla o Criador, sustentando toda a criação com sabedoria e cuidado. O Deus que envia a água no deserto é o mesmo que sustenta a criação e que oferece gratuitamente a salvação em Cristo. Trazendo aqui uma mensagem central no dia de hoje. Quando confiamos plenamente em Deus, experimentamos a sua direção, a sua graça e a sua provisão. Acasias fracassou porque buscou respostas longe de Deus. Eliseu viu milagre porque confiou na palavra do Senhor. E a igreja preservou o Evangelho porque permaneceu firme na graça. O salmista adorou porque reconheceu que toda a criação depende do Criador. Hoje, o Senhor nos convida a fazer a mesma escolha, buscar somente nele, descansar em sua graça e confiar que aquele que sustenta o universo também sustentará a nossa vida. Que a nossa oração seja: bendiga o Senhor, ó minha alma. Senhor meu Deus, Tu és grandioso. Amém? Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Finalizamos a nossa leitura de hoje.
mas curtam, compartilhem essa mensagem com mais pessoas e até amanhã, se Deus quiser. Amém? Tchau, tchau.